Tudo certo, beleza? Então vamos. A discussão que a gente tem hoje, então, né, em cima desse artigo que tem nome A Ética do Reforçamento Positivo, na verdade ele não é um artigo, né, é um pequeno recorte de um artigo do Skinner, né, no qual o autor Hélio José Guilhardi, né, que é do Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento lá de Campinas, no interior de São Paulo, ele faz uma pequena reflexão em cima de uma parte desse texto aí, de um livro do Skinner, né? De um artigo de Skinner, que na verdade chama O que está errado com a vida cotidiana no mundo ocidental, né? Bom, enfim, a gente quando começa a estudar análise do comportamento, né, e a gente às vezes não pega desde o princípio histórico, né, a gente acaba sempre lembrando, né, quando se fala para alguém sobre análise do comportamento, automaticamente a pessoa já pensa no Skinner, né? Então, poucas pessoas lembram de toda a evolução histórica que a análise do comportamento trouxe na história da própria psicologia, né? Como a gente já discutiu, né, em outros encontros nossos aqui, né? A gente passou por explicações que eram muito filosóficas, explicações mais voltadas para a fisiologia, depois a gente começou a ter uma visão mais próxima do empirismo, né, da metodologia mesmo, da evidência mesmo, né, estudamos um pouco de reflexos condicionados, tanto reflexos incondicionados, como depois reflexos condicionados, tanto em animais, como depois em humanos, né, então a gente passa por Pavlov, e aí a gente chega em mais ou menos o Watson, né, mais ou menos por volta de 1913 ali, e a gente tem no meio desse tempo todo aí o Skinner, né, que ele, na verdade, ele vai seguir mais ou menos a mesma visão que o Watson tem mesmo, de que o ambiente, ele consegue modelar o comportamento do sujeito, né, só que tem algumas pequenas diferenças, porque até então, o Watson, ele estava falando de um ambiente que alterava o comportamento do sujeito de uma forma em que o ambiente gerava um estímulo, né, e esse estímulo tinha a função de eliciar uma resposta naquele sujeito. Já para o Skinner, a gente vai discutir o ambiente, obviamente, o ambiente ele tem total relação com o comportamento, né, porque o ambiente ele traz algumas evidências que a gente chama de discriminativos, que, na verdade, acabam determinando, né, ou aumentando a probabilidade do comportamento que deve ser emitido naquele contexto, né, a fim do indivíduo, quando ele age sobre esse ambiente, ele ganhar alguma consequência, né? E aí, quando a gente fala de consequência, a gente sempre pensa, né, que as consequências de um ato seu, de um comportamento seu, de um operante seu, eles podem trazer de alguma maneira algum benefício para você ou algum prejuízo para você, né, da forma simples de se pensar. É óbvio que se você emite um comportamento e a gente tem uma consequência que é algo que é benéfico para a gente, a tendência, né, é que quando a gente chegue no mesmo contexto, a gente repita aquele comportamento. Então, toda vez que eu tenho uma consequência boa diante da emissão de um comportamento, quando eu estiver naquele mesmo contexto, a probabilidade de eu repetir aquele comportamento, ela é muito maior, né? No entanto, se eu tiver uma emissão de um comportamento e esse comportamento ele trouxer alguma consequência que é ruim para mim, então, obviamente, a tendência, se eu estiver novamente num contexto, numa situação parecida, é que eu diminua a probabilidade de emitir aquele comportamento, né? Eu posso até emitir ele novamente, mas a probabilidade disso acontecer depois de uma punição é muito menor, certo? Quando a gente pensa nessa teoria aí do Skinner, ela parece de uma certa maneira até muito mecanicista, né? Porque quando a gente vai trabalhar com o indivíduo mesmo, quando a gente sai do ratinho e quando a gente vai trabalhar com o indivíduo, a gente sabe que a gente não vai estar andando ao lado do indivíduo e dando uma pelotinha de comida para ele. Não é assim que vai funcionar, né?
Eu também não vou a todo momento que aquela criança faz alguma coisa, tá do lado dela, para sempre estar falando parabéns para ela, ou para sempre estar dando uma nota para ela, ou para sempre estar dando um docinho para ela, né? Então, na verdade, quando a gente começa a usar essas contingências de reforço, né, que é a relação entre o ambiente, o comportamento emitido e a consequência reforçadora, quando a gente começa a trabalhar com essas contingências de reforço em uma terapia, o que a gente quer é que o indivíduo evolua no comportamento. E que essa evolução do comportamento, sim, pode até passar por momentos de reforçadores que venham, por exemplo, do aplicador daquela terapia, né? Ou do psicólogo, enfim, né? Mas que lá na frente, esse tipo de reforçador, que a gente chama de arbitrário, quando ele precisa vir de uma outra pessoa, de um terceiro, né, reforçar o comportamento correto, ele tem que ser gradativamente substituído pelo reforçador natural, que é aquele reforçador natural que está muito relacionado com algo que é satisfatório para o sujeito. Então, assim, quando eu resolvo alguma coisa e aquilo me traz satisfação, me traz bem-estar, mesmo que ninguém esteja vendo, ou resolvendo, ou emitindo aquele comportamento e sentindo a satisfação, porque é um sentimento meu, né? Eu sei que aquilo foi legal para mim. Então, naquele mesmo contexto, eu vou continuar emitindo aquele comportamento para a minha própria satisfação. E isso seria o reforçador natural. Então, quando a gente trabalha a modelagem de um comportamento, a ideia é sim você alterar o comportamento inicialmente através do uso de reforçadores arbitrários, mas que você pegue em algum momento, ou gradativamente, que é o melhor dizendo, né, e substitua isso por um reforçador natural. Só que muitas vezes fazer essa relação, ela é muito difícil, sair de um reforçador arbitrário e gerar um reforçador natural para aquilo que está sendo modelado no sujeito. Então, às vezes, é melhor você iniciar a modelagem facilitando alguns operantes para a aprendizagem do sujeito. E como é que você faz isso? Você torna o ambiente mais adequado para aquele sujeito emitir o comportamento, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de autismo, que a gente sabe que crianças autistas são muitas a estímulos, né, estímulos sonoros, estímulos visuais, o que a gente tem que fazer, se tiver um ambiente muito agitado, a gente não vai ficar trabalhando com um reforçador o tempo todo, mas a gente pode tornar o ambiente dela um pouco mais agradável, com um pouco menos de estímulos, ou seja, diminua o nível de ansiedade daquela criança, e aí sim ela aceita a terapia de uma maneira melhor. Então, na verdade, galera, a teoria de Skinner, ela muito da aprendizagem por consequência, fala, sim, mas algumas vezes, essa aprendizagem por consequência, ela pode gerar reforçadores naturais muito mais, como é que eu posso dizer, muito melhores para a manutenção desse comportamento a longo prazo, desde que você tenha o ambiente adaptado para que aquilo ocorra. Então, ao invés de você precisar ficar dando reforço para toda vez que a criança faça alguma coisa que você queira na escola, por exemplo, se você conseguir traçar pequenos passos no qual essa criança consiga, sozinha ou com uma pequena ajuda, resolver problemas pequenos e ir evoluindo no conhecimento e ganhando motivação e satisfação, isso vai ser muito mais valioso para ela a longo prazo, certo? Então, eu vou pegar aqui agora e vou espelhar o artigo, né? E aí eu vou dar uma lida nele para todo mundo e depois vou abrir a discussão. A Yasmin perguntou assim, ó, usar o arbitrário e natural ao mesmo tempo não teria um efeito potencializador maior para a manutenção do comportamento? Tipo, o exemplo da bicicleta do texto, ao mesmo tempo que a criança anda no ambiente propício, o responsável também fala, muito bom, você está conseguindo. Sim, mas é isso. Só que se você não tiver um ambiente muito propício, esse reforçador natural, pela satisfação da criança estar conseguindo, né, mesmo que com pequenos passos, ele vai demorar mais a chegar. Né? Então, óbvio, é interessante eu trabalhar com arbitrário também, mas é interessante eu tornar o ambiente facilitador
para que o desempenho operante dessa criança ele seja mais fácil de gerar na criança um reforçador natural. Né? Ao invés da criança ficar precisando de alguém motivar ela, que ela, em pequenos passos, conquiste essa motivação, né? Através de um ambiente que permite que ela tenha um desempenho melhor naquela atividade que ela vai fazer. Né? Então, é igual você pegar uma criança pequenininha e colocar ela para montar quebra-cabeça. Você pode até dar um quebra-cabeça de 100 peças para essa criança. Mas se você der um quebra-cabeça de 16 peças ou de 8 peças, é muito melhor para ela se motivar a aprender a brincar com aquilo e gradativamente ir aumentando o número de peças do que você jogar um de 100 peças, sentar do lado dela e ficar montando com ela. Né? Porque aí ela está dependendo da sua participação, né? Para que ela consiga resolver alguns problemas que até teoricamente são mais complexos, porque eu tenho 100 peças, mas que está sendo determinada essa ação dela porque você está sentado ali do lado. E aí, o que acontece? Se você não estiver do lado, ela não vai ter aquela motivação de pegar o brinquedo e brincar sozinha. Né? Então, é mais ou menos isso aí. Certo? Bom, vamos lá. Vou ler o texto, então, aqui, para quem ainda não pegou para ler. Ele tem na internet também, tá, galera? Esse texto aí eu baixei na internet. Então, como eu falei para vocês, é um comentário, né, sobre uma parte de um livro de Skinner, né, chama Ética do Reforçamento Positivo, de Hélio José Guilhard. Então, vamos lá. Skinner, 1985, republicado em 1987, num interessante artigo intitulado O que está errado com a vida cotidiana no mundo ocidental, fala dos efeitos do reforço. Para entender mais precisamente o contexto em que Skinner discute tal tema, sugiro a leitura da página 16, último parágrafo, até a página 18 do texto na referência. Tá? Esse texto aí, então, depois a gente, pelo próprio link aí, a gente consegue ter, né? Então, você entra no site e baixa esse texto. Mas vamos lá para o recorte que ele fez, ó. Correndo o risco de ser seriamente mal interpretado pelos críticos do behaviorismo, farei uma distinção entre os efeitos de o reforço ser agradável e o de ser fortalecedor. Eles ocorrem em momentos diferentes e são sentidos como coisas diferentes. Quando sentimos prazer, não estamos necessariamente sentindo uma maior inclinação a nos comportarmos da mesma forma. De fato, quando chamamos um reforçador de satisfatório, ao invés de agradável, como fez Thorndike, sugerimos que ele reduza a probabilidade de agir da mesma maneira, já que satisfatório é etimologicamente próximo a saciador. Quando repetimos comportamento que foi reforçado, por outro lado, não sentimos o efeito agradável que sentimos na ocasião em que o reforçamento ocorreu. Agradável parece ser a palavra inglesa, ou no caso da gente, né, portuguesa cotidiana, mais próxima de reforço, mas refere-se apenas à metade do efeito. Então é interessante que quando a gente fala de reforçador, né, a gente tem que tratar o reforçador como um processo que seja agradável e fortalecedor, né, para que ele realmente consiga manipular a frequência, né, ou aumentar a probabilidade daquele comportamento ocorrer. Mas como o Skinner está chamando a atenção, né, enquanto eu estou chamando algo de saciador, de satisfatório, a minha tendência é gerar no indivíduo saciedade. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se eu ficar repetindo o mesmo comportamento, falar para o indivíduo repetir o mesmo comportamento em troca do mesmo reforço, vai chegar uma hora que o indivíduo vai parar de responder. Né? E aí vem as reflexões. Então, vamos lá. As considerações de Skinner nos conduzem a algumas reflexões. Assim, é grande a responsabilidade do agente reforçador na seleção dos comportamentos a serem reforçados. Uma escolha equivocada pode fortalecer padrões comportamentais que não desenvolvem favoravelmente a pessoa, tanto em relação ao seu próprio crescimento, quanto ao que ela vai provocar naqueles que a cercam.
Você deve ser autêntico e dizer o que pensa. Por exemplo, é uma instrução. Supõe-se que, se for seguida, produzirá aprovação vinda de quem a enunciou, que não considera os sentimentos e os direitos do outro com quem se convive. O que ele quer dizer aí também? O cara falar assim, ó, o que ele pensa pode ser importante para quem está falando essa instrução para ele, é só, sempre fala o que você pensa. Mas será que isso é importante para todo mundo? Será que todo mundo vai ter essa mesma visão de mundo? Né? Então, a gente tem um exemplo do que aconteceu agora no Big Brother, né? Da cantora, da Carol Conká lá. Vocês viram. Ela falou muito o que ela pensa. Aqui fora, quando ela fala o que ela pensa, na música dela, nas entrevistas dela, ela tem um núcleo de pessoas que reforçam ela. Mas na hora que essa discussão ganha a sociedade de uma maneira geral, será que todo mundo tem a mesma aprovação do que ela pensa? Né? Então é interessante. Né? Então, olha, não é ético fortalecer uma resposta sem avaliar, no mínimo, ponderar sobre as consequências do que ela poderá acarretar em curto e em longo prazo, para a pessoa e para aqueles que a cercam. Uma resposta que produz prazer pode ser fortalecida desde que o evento reforçador seja generalizado, por exemplo, o dinheiro, já que não produz saciação, né? Então, receber dinheiro não vai te gerar saciedade, né? Por quê? Porque você sempre está precisando de dinheiro, é um reforçador generalizado e ele tem ação em vários núcleos da sociedade que você vive. Então, você consegue ter acesso a várias coisas com ele. Então, o reforçador dinheiro compra outros reforçadores, mas ele não gera saciação, né? Ele não tem esse efeito fisiológico, né? E alterar as relações que a pessoa tem com o seu meio físico e social, né? Então, vou até voltar à leitura aqui para não ficar sem sentido, né? Uma resposta que produz prazer pode ser fortalecida, desde que o evento reforçador seja generalizado, dinheiro, por exemplo, já que não produz saciação. E alterar as relações que a pessoa tem com o seu meio físico e social. Trabalhar excessivamente para acumular bens até o extremo de vir a prejudicar sua saúde, né? Então, o dinheiro é legal, ele é um reforçador social, né? Ele é fortalecedor para o comportamento de trabalhar. E quanto mais você trabalha, você ganha dinheiro. Mas, a longo prazo, isso pode gerar o quê? Problema de saúde, né? Por exemplo, eu posso trapacear as pessoas, como está aí, ó, aprender a trapacear as pessoas para alcançar postos de poder ou ter acesso a ganhos ilícitos. Beleza, eu posso aprender a fazer isso, mas a longo prazo eu posso ter consequências sobre isso. Né? Então, até que ponto é bom reforçar esse tipo de comportamento? Né? Desenvolver dependência química também, né? São alguns exemplos nos quais o efeito prazeroso se associa com o fortalecimento da resposta. Tal fortalecimento pode ser pernicioso, pode ser prejudicial, como apontado nos exemplos, para a pessoa ou para os outros. Não é ético fazer tal opção. Né? Então, olha que interessante. Você achar reforçadores que geram consequências ruins para as pessoas, né? Para o indivíduo mesmo que você está fazendo a intervenção, se você acha que, por exemplo, a mãe chega lá e fala assim, não, eu só queria que ele deixasse de jogar videogame, né? Ou reduzisse de jogar videogame, e você conseguisse fazer ele só reduzir de jogar videogame, sem pensar em todas as consequências que isso pode ter ao longo do repertório comportamental dele, isso não é ético. Você tem que avaliar, quando ele deixar de estar jogando videogame, não, o que ele vai estar fazendo? O que vai ser o outro ambiente dele? Será que ele não vai para a rua fazer uma coisa ruim? Né? Será que, de repente, não vai brigar com o irmão? Né? Então, avaliar as consequências dessa mudança comportamental. Tá? Skinner sugere que satisfação, outro termo para se referir a prazer, tem significado próximo à saciação. Ou seja, acesso a reforçadores que causam satisfação pode enfraquecer a resposta através do processo de saciação. Né? Então, quanto mais o indivíduo emite a mesma resposta e sempre obtém o mesmo tipo de efeito de saciação para ele, de efeito reforçador para ele, né, o que gera saciedade nele, vai chegar um momento que ele vai falar, opa, eu não preciso mais disso, então eu não vou mais responder a isso. Né? Ou seja, acesso a reforçadores que causam satisfação
pode enfraquecer a resposta através do processo de saciação. A consequência prática é que reforçadores usados em excesso ou aplicados de maneira contingente ao mesmo tempo, né, a comportamentos de pequena amplitude e sem o cuidado de exigir avanços diferenciados e progressivamente mais complexos do comportamento, produzirão padrões comportamentais estereotipados, pois não haverá evolução de respostas simples para comportamentos mais complexos e abrangentes. Além disso, ocorrerá enfraquecimento da resposta por saciação, e a pessoa se tornará dependente do reforçamento provido por outras pessoas para se comportar, né? Então, é aquilo que eu estava falando. Se você, de repente, exige um comportamento único, né, que pode ser até muito complexo, mas que você não prevê dentro do seu planejamento de modelagem, né, de modificação de repertório comportamental, a evolução desse comportamento, o que vai acontecer? Aquele indivíduo vai emitir o mesmo comportamento constantemente. Né? Quando a gente fala da tecnologia, e eu tenho falado muito da tecnologia, isso é mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Né? A gente está tendo um efeito prazeroso no indivíduo, certo? A gente está tendo um efeito prazeroso no indivíduo, só que nesse evento prazeroso do indivíduo, ele tem uma evolução de comportamentos. No entanto, o reforço é sempre imediato, mas não gera saciedade. Ele só gera reforçador. Então, o que acontece com o cara que joga aqui? Ele não enjoa disso aqui. Porque, passo a passo, ele está aumentando o grau de complexidade do comportamento. O celular, o videogame aí, está dando reforçadores que são fortalecedores desse comportamento, quer ganhar ponto, quer passar de fase e tudo mais. E isso não gera saciedade no sujeito. Então, esse indivíduo tem a propensão de fazer o quê? Cada vez mais jogar, cada vez mais jogar, certo? Bom, justifica-se o uso de reforçadores positivos arbitrários no processo de instalação de comportamentos complexos, mas devem ser minimizados e tornados intermitentes na fase de manutenção. O que significa ser intermitente? No começo, quando você começa a modelar o comportamento de um sujeito, toda vez que uma determinada aproximação sucessiva, uma determinada etapa daquela classe de comportamento ocorre, você reforça o sujeito, todas as vezes. Depois que ele já passou a emitir aquele comportamento, um número maior de vezes, você passa a definir assim, ó, eu vou reforçar ele a cada 2 vezes que ele faz o comportamento. Depois a cada 4 vezes que ele faz o comportamento. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo com que ele responda a maior número de vezes, então você está fazendo a manutenção do comportamento no repertório dele, em troco de menos reforçadores. Você está tentando reduzir o nível de reforçador arbitrário e gerar isso, uma manutenção através de reforçadores naturais, certo? Também são justificáveis os reforçadores positivos arbitrários, né, para manejar comportamentos de pessoas com desenvolvimento atípico, né? Por exemplo, o Down, como por exemplo o autismo, né? Por quê? Porque eles precisam desse fortalecedor e desse reforçador sequencial, né? No entanto, as pessoas que estão interessadas em manejar comportamentos deveriam ter como principal objetivo instalar comportamentos que produzem consequências reforçadoras positivas naturais, ou seja, consequências que não tenham que ser mediadas por outra pessoa, mas que sejam produtos da mera emissão da resposta. Assim, por exemplo, ao invés de dizer muito bem, que legal, etc., possíveis reforços sociais arbitrários, quando uma criança pedala um triciclo sem ajuda, é melhor escolher um triciclo de tamanho apropriado ao desenvolvimento motor da criança. Estar ao seu lado quando ela começar a pedalar, empurrar suave e firmemente o triciclo no início da aprendizagem, de maneira a tornar menor o esforço de pedalar. Remover gradualmente tal ajuda física, escolher um terreno apropriado para o deslocamento desse triciclo, ou seja, devem ser criadas condições mais apropriadas, sistematicamente programadas, a fim de maximizar a probabilidade da emissão da resposta e deixar que reforços naturais provindos dos movimentos físicos e do deslocamento dele, né, conseguindo pedalar o triciclo, assumam o controle. No início, o processo de instalação da resposta será quase impossível evitar reforços arbitrários, é quase impossível a gente evitar isso. Não há razão para proibi-los, mas deve
prevalecer a preocupação de tornar o processo de aprendizagem compatível com o grau de desenvolvimento da criança e ter, claro, o objetivo de esvanecer qualquer intervenção arbitrária o mais cedo possível. Então, esse comentário aí no final do parênteses, ele entra muito naquela discussão que eu falei do quebra-cabeça, né? Eu só queria fazer um comentário sobre crianças com desenvolvimento atípico, né? Que a gente usa muito reforçadores arbitrários para modelar e tudo mais, mas eles são substituídos pela própria satisfação que a criança com desenvolvimento atípico atinge, né? Quando ela começa, tanto o reforçador, tanto da parte de satisfação mesmo, de prazer, como de fortalecedor do comportamento, quando ela atinge autonomia na emissão de algum comportamento que ela não tinha antes. Então, só o fato dela ter autonomia já é um reforçador muito forte, que abrange essas duas coisas, né? Por exemplo, ela amarrar um tênis, ela escovar um dente, né? Ela conseguir, sei lá, se comunicar com libras, de repente, né? Se ela for afásica, né? Então, a gente tem essas reflexões aí bem próximas. Bom, galera, é um textinho, como eu falei para vocês, bem curto, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é um texto que traz muita reflexão para a gente, né? Então, a gente está vendo aqui que existe um início mesmo que é meio mecânico mesmo, né? Que é assim, ó, tem que ter o comportamento, ele ocorreu, eu tenho que reforçar. Mas que a ideia na intervenção, na análise do comportamento aplicada, no serviço social mesmo, na intervenção social, é que isso seja sempre gradativamente substituído por um reforçador natural, né? E aí, obviamente, você gerar a manutenção daquele comportamento sem precisar de uma pessoa reforçando aquilo, sem precisar de um telespectador, né? De um telespectador, não, de um espectador, né? Para ficar ali a toda hora fazendo aquela motivação, aquele reforço generalizado e social que a gente já conhece. Beleza? Bom,